Todo mundo sabe que o Homer não é nenhum marido perfeito. Mas, por um acaso, você já reparou na quantidade de vezes que ele quase traiu a Marge? De tentações na usina nuclear a escapadas secretas a motéis. O fato é que o Homer vive flertando perigosamente com a traição. E no vídeo de hoje, nós vamos dar uma olhada em algumas dessas quase traições do Homer. Quase. Mas antes, deixa o seu like para dar aquela fortalecida e também se inscreve aí no canal para não perder nenhuma novidade de Os Simpsons. E de cara, já vamos começar com uma das maiores traições do Homer, que aconteceu no episódio 14 da temporada 19, onde, percebendo que a gordura de seu marido estava acabando completamente com as intimidades do casamento, Marge decide colocá-lo em uma dieta forçada de pimentão, onde ele basicamente só podia comer pimentão. No começo, parecia até que o Homer estava levando tudo numa boa, mas é claro que era tudo mentira. Porque se ele não podia comer em casa, ele iria comer na rua. E olha aí, ele tava indo no motel às escondidas pra comer uma coisinha. Mas calma, que isso aí não é mulher não, é um pedaço de cordeiro. O maluco do Homer foi pro motel trair a Marge com um pedaço de carne, que ele inclusive tratava como se fosse uma verdadeira amante. Ele comeu o negócio em várias posições e locais bastante sugestivos. Escute, querida, outra noite foi ótima, mas pode nunca mais acontecer. Eu tô enganando quem? Eu quero te ver agora mesmo. Agora vamos falar de traições com pessoas de verdade, né? No 9º episódio da 5ª temporada, Homer fica encantado com a beleza de sua mais nova colega de trabalho, a deslumbrante Mindy Simmons. E além de bonita, a mulher era literalmente uma versão feminina do Homer. Ela amava donuts, cerveja e era preguiçosa na mesmíssima intensidade que ele. E graças a tudo isso, Homer começa a sentir uma atração gigantesca e incontrolável pela Mindy. Ele não conseguia parar de pensar nela de jeito nenhum. E também não ajudava nem um pouco o fato do elevador da usina ser minúsculo e a Mindy também demonstrar sentir o mesmo fogo incontrolável por ele. Mas, como era casado, Homer se esforça o máximo para continuar fiel e não ceder às tentações, porque ele achava errado a traição. Porém, as coisas não estavam nem um pouco do lado do Homer, porque a usina nuclear simplesmente resolveu mandá-lo junto com a Mindy sozinhos para uma convenção em uma outra cidade. E sozinho com ela, o fogo do Homer só ia aumentando cada vez mais e mais e mais. E ele sentia que sua resistência estava chegando no limite, porque ele faz isso daqui, depois ele ganha um jantar romântico com ela e para finalizar, ele ainda abre um biscoito da sorte com uma mensagem que o incentivava a encontrar um novo amor. Então, achando que o destino queria que ele traísse a Marge, Homer decide parar de lutar e simplesmente aceitar o que quer que acontecesse. E assim, esse doido acaba em uma cama junto com a Mindy. Porém, na hora H, o doido do Homer simplesmente começa a chorar, porque apesar da atração maluca que ele sentia, ele não achava certo trair a sua família. E muito sedutora, a mulher confessa seus sentimentos pelo Homer e diz que nunca o forçaria a nada e pede pra ele escolher o que ele queria fazer. E sabe o que esse doidão escolhe? Ele simplesmente chama a Marge pra aquele hotel em uma outra cidade e libera todo o seu fogo reprimido nela. E ainda falando de fogo reprimido, agora nós vamos para o 5º episódio da temporada 32, onde Marge e as crianças partem para férias em família sem o Homer. E sabe o porquê disso? Acontece que a tia da Marge era quem estava bancando tudo, e a única condição era que o Homer não fosse. E a cena dele correndo atrás do carro igual um cachorrinho abandonado deu bastante dó. Mas o fato é que sozinho, como de costume, o Homer acaba no bar do Moe, onde ele conhece a Lily, uma britânica deslumbrante que praticamente foi expulsa do Reino Unido porque todos os homens perdiam a cabeça por causa dela. E por sempre ser desejada, nada mais satisfazia a moça. Porém, isso mudou completamente quando ela conheceu o Homer, já que diferente de todos os outros caras, ele nem deu bola pra ela e só tinha olhos para a Marge. E assim,
Pela primeira vez na vida, Lily conheceu a rejeição. Mas, ao invés de ficar triste, essa rejeição apenas fez ela desejar o Homer. E mesmo sabendo que ele era casado, ela passa vários dias usando seu charme para poder seduzi-lo. E de pouquinho em pouquinho, a resistência do Homer só ia diminuindo cada vez mais e mais. Até que a Lily consegue dar um beijo nele. E olha que os sentimentos da mulher foram bastante fortes. Olha aí para vocês verem toda a cena do beijo. Incerto sobre se deveria ou não trair a Marge, Homer volta correndo para casa e acaba pegando no sono, onde ele tem belos sonhos com a Lily. Mas, para alívio do Homer, ele acaba sendo acordado pela Marge, que finalmente tinha voltado da viagem. E quando tudo parecia ter voltado ao normal, a danada da Lily liga pro Homer e, com aquela voz sedutora, convence a ir imediatamente até o apartamento dela. Pra vocês sabem, né? Treinar em fazer bebê. E muito encantado, o doido do Homer vai até lá. Porém, assim que ele chega na porta, começa a pensar em tudo o que estava jogando fora. E, extremamente arrependido, ele dá meia volta e vai correndo se declarar pra Marge. Mas eu nunca vou te deixar. Oh, Homer. Ainda falando de mulheres malucas pelo Homer, agora vamos para o 20º episódio da terceira temporada, onde Homer conhece Lurleen Lumpkin, uma garçonete que sonhava em ser cantora. Estranhamente, Homer é o único que gosta da música dela, e ele fica tão impressionado, mas tão impressionado, que decide pagar pra moça gravar um CD só pra ele ouvir a música dela quando quisesse. Lembrando que esse episódio foi feito lá em 1992, então a internet não era tão difundida igual nos dias de hoje. O fato é que mesmo sem internet, a música da Lurleen acaba viralizando, porque uma cópia do CD do Homer acabou chegando nas rádios e a música dela não parava de ser pedida e tocada o tempo todo. E com esse sucesso inesperado, Lurleen fica totalmente encantada, porque para ela, o Homer foi o primeiro homem que se aproximou dela e foi legal, sem segundas intenções. Então, como gratidão, ela contrata o Homer como seu empresário e também começa a ter alguns sinais que tinha fortes sentimentos por ele. É claro que isso vira o casamento do Homer de cabeça para baixo, porque a Marge, com toda razão, morria de ciúmes da Lurleen e não queria de jeito nenhum que o seu marido ficasse perto dela. Mas, ignorando completamente as preocupações de sua esposa, Homer acaba torrando todas as economias da família para produzir o novo álbum da Lurleen. Porém, o clima dessa vez esquenta absurdamente, já que as novas letras da Lurleen eram verdadeiras declarações de amor pro Homer, o que deixa a Marge possessa de raiva e preocupada com o futuro de seu casamento. Porém, o bobão do Homer era o único que não percebia as intenções da moça, e por isso ela precisou ser direta e clara sobre tudo que sentia. Mas, como sempre, não querendo trair a Marge, Homer simplesmente recua. Mas ele não desiste de ser empresário dela não, ele só deu um fora nela. No entanto, não conseguindo deixar de pensar no Homer, durante as gravações de um programa de TV, Lurleen parte pro ataque e começa a beijá-lo. Mas, naquele momento, confuso com seus sentimentos, Homer acaba pensando na Marge. E antes que aquela situação evoluísse para algo sem volta, ele desiste de ser o empresário dela e foge dali correndo para fazer as pazes com a Marge. Você ia até o final comigo, não ia? Aham. Como deu pra perceber, apesar de ser um idiota completo, o Homer é um homem de princípios que respeita muito sua esposa. E mesmo ele sendo tentado absurdamente, no final, a ética dele sempre acaba falando mais alto, já que ele nunca trai de fato a Marge. No máximo, ele fica ali nos beijos. Mas e aí, beijo é ou não é traição? O que vocês acham? Mas enfim, esse foi apenas um gostinho das quase traições do Homer, porque tem vários outros episódios por aí. Acho que se eu fosse falar tudo, daria um vídeo de quase 1 hora. Mas se vocês gostarem e quiserem mais, deixem um like aí, que depois eu volto com a parte 2, parte 3, ou até posso fazer um vídeo de 30 minutos, quem sabe? Deixa o like aí pra eu saber que vocês têm interesse no assunto. Mas se tiverem gostado de ver as quase traições do Homer, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu falo das quase traições da Marge. Corre lá pra ver que o Homer também quase foi corno.